Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, na lição de número 15, nós veremos o capítulo 14 da Confissão de Fé, que trata sobre a fé salvadora. E alguns assuntos que serão abordados no decorrer dessa lição são os seguintes. Os dois tipos de fé, nós veremos a fé comum e a fé salvadora. A fé salvadora é dom de Deus e não uma obra humana. Como a fé salvadora atua para a nossa salvação. O que significa aceitar e receber a Cristo como Salvador, como a fé salvadora atua para o crescimento espiritual do crente e, por fim, a fé é oposta à razão. Lá em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso quer dizer que a fé é o assentimento, a aceitação daquilo que não temos um conhecimento imediato. Por exemplo, o crente não sabe como é a glória eterna na qual Cristo habita e reina, mas tem a certeza de que um dia habitará lá também, porque Cristo lhe prometeu. Logo, ele tem também a certeza de que a glória eterna existe, embora não possa vê-la ainda. A razão, por sua vez, apoia-se no conhecimento, o qual é a percepção da verdade daquilo que podemos compreender imediatamente. Por exemplo, um objeto em nossas mãos, por exemplo, essa tesoura, né? Um objeto nas minhas mãos, ele pode ser apalpado, medido, quantificado, e dessa forma podemos conhecer sua estrutura e termos domínio sobre o mesmo e como usá-lo. É por isso que temos que ter em mente que a fé salvadora não é oposta à razão, mas está acima da razão. Ela não é irracional, ela é suprarracional. Não são inimigas, como muitas pessoas pensam, né? Como geralmente a gente escuta as pessoas dizerem que a fé é inimiga da razão. Elas são apenas categorias diferentes de pensamento. A fé não difere do racional, como acontece com o irracional. Uma coisa é irracional, então ela é oposta à razão. A fé não é oposta à razão, porque ela não é irracional, ela é suprarracional. Está acima do que a nossa razão pode entender. Mas então, o que é a fé salvadora? Vamos lá, vamos entender melhor este assunto. O parágrafo 1º diz o seguinte: a graça da fé por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Vamos entender melhor esse parágrafo. Então, primeiramente, o que é a fé salvadora? Ela não é uma fé qualquer e comum. Isso é importante ficar bem claro para nós aqui. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, né? Isso que diz aí a nossa confissão de fé. Lá em Tito 1, versículo 1, encontramos o seguinte: a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, existe uma fé que é específica para os eleitos, que Deus concedeu aos eleitos. A Escritura nos apresenta dois tipos de fé. Uma fé comum, a qual todos os seres humanos têm, e a fé salvadora. A fé salvadora, ela é uma graça divina, ou seja, um dom que Deus concede ao homem, vivificando o seu coração e levando-o a crer e a confiar exclusivamente no sacrifício de Cristo, a fim de ser salvo. A fé salvadora leva o homem a adorar a Deus tal como ele se revela e requer ser adorado em sua palavra. Então, daí a fé comum é uma deformidade causada pelo pecado, levando o homem à idolatria. Por essa razão nós vemos as pessoas depositando sua fé em objetos, ídolos, falsas religiões. Stanley Jones vai dizer o seguinte, que a religião é o homem buscando a Deus, por isso mesmo existem muitas religiões. Mas o evangelho é Deus buscando o homem, por isso existe um só evangelho. Né? E como nós veremos daqui a pouco,
A fé salvadora ela é operada por meio da pregação da palavra, por meio do evangelho. Né? A fé salvadora ela é um dom de Deus. Não há uma pessoa que não tenha fé. Né? Nesse mundo não existe uma pessoa sem fé. Né? Até mesmo os ateus têm fé, pois ao negarem a existência de Deus, estão demonstrando assim que tipo de fé eles têm. Né? Ainda que não seja uma fé negativa, eles estão negando a Deus, mas é a fé deles, eles não creem. Né? Toda vez que você coloca numa frase o verbo crer, não tem como. Seja negando ou afirmando, você está mostrando a fé que você tem. Não tem como escapar disso. Okay? Também nós vemos que a fé salvadora ela é obra do Espírito Santo e é resultado da palavra de Deus. Primeiramente, vejamos aí, ela é obra do Espírito Santo, é a obra do Espírito de Cristo, que ele faz nos corações dos eleitos, né? Nos corações deles, aí são os eleitos. A fé salvadora é um dos elementos constantes na vocação eficaz. O Espírito Santo ele atua no homem, destruindo e removendo a incredulidade e a dureza de seu coração. O homem natural ele é cego, surdo e morto espiritualmente. Por isso, ele é incapaz de voltar-se para Deus. Mas, ao vivificá-lo, o Espírito Santo o capacita com o dom da fé salvadora, com a vida em Cristo Jesus e com a fé salvadora. Uma vez, assim, abençoado com o dom da fé salvadora, o homem é iluminado pelo Espírito Santo para entender a palavra de Deus e vir a crer nela. É importante que fique claro que não é a fé que salva o homem, mas sim a graça de Deus. A fé é o meio pelo qual o homem se apropria das bênçãos da graça de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Assim sendo, a fé é a única resposta adequada à graça de Deus. Também nós vemos que a fé é o resultado da palavra de Deus. Né? Como diz a confissão de fé, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O Espírito Santo ele aplica a palavra de Deus ao coração do homem. Por isso, a pregação da palavra de Deus é essencial para a conversão. Lá em Romanos 10, 17 está escrito: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui vemos duas verdades cruciais para nós como igreja de Cristo e proclamadores do Evangelho, né? Pensando aqui especialmente nos pregadores do Evangelho. Não há conversão a Cristo sem a pregação da palavra de Deus. E a outra verdade, não há outro assunto com o qual os pregadores do Evangelho devem ocupar-se. É lamentável vermos como muitos pastores ocupam seus púlpitos não com a palavra de Deus, mas com a psicologia e autoajuda, com política e até mesmo com piadas. Né? Nós temos visto aí uma crescente onda de pregadores comediantes, pregadores stand-ups. Lamentável, né? A gente vê, né? Nada contra alguém ser alegre e comunicar-se com alegria. Mas o púlpito é um lugar onde a palavra de Deus tem que ser anunciada. E a palavra de Deus não pode ser anunciada de forma jocosa, de forma brincalhona, porque afinal de contas nós estamos lidando com a eternidade. Lidando com assuntos que repercutirão na eternidade. Bem, voltando aqui, a fé salvadora é um dom de Deus, mas deve ser alimentada e fortalecida pelos sacramentos. Né? Ali se fala do batismo e da ceia, e pela oração. Em nossos dias, há uma forte ênfase na oração como meio de buscarmos a Deus. E de fato, a oração é essencial na vida cristã. Porém, ela é apenas um dos meios de graça que Deus nos concede. Além dela, temos que nos fortalecer por meio dos sacramentos e com a palavra, com a pregação da palavra especialmente. Pois é a palavra de Deus que nos
mostra como devemos orar e celebrar os sacramentos. Vou falar sobre os sacramentos posteriormente aqui nas lições, mas aqui eu quero apenas ressaltar que a ceia do Senhor, ela faz parte, ela é um dos meios de graça, ou seja, um dos meios pelos quais Deus nos santifica. O crente não pode se descuidar da ceia do Senhor. Nós temos que celebrar a ceia do Senhor constantemente, porque ela é um instrumento para fortalecer a nossa fé. Então, mas eu vou voltar nesse assunto em outra lição com você. Então, por enquanto, fique com essa afirmação, ok? Vamos em frente. No parágrafo 2, lemos: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para a vida, para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então vejamos, a fé salvadora ela está alicerçada, primeiramente, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Na palavra de Deus, diz aí a confissão de fé: por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. O verdadeiro crente é aquele que crê em todo o conteúdo da palavra de Deus. Eu peço que você reveja o capítulo 1 da Escritura Sagrada, aqui dos nossos estudos, a nossa segunda aula. Reveja, então, essa lição. Ele, o crente, assim crê porque foi capacitado pelo Espírito Santo e por isso ele vê a palavra de Deus como a verdade absoluta, não duvidando de nada nela contido. Lendo-a, ele ouve Deus falando consigo. Os incrédulos dizem que nem tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus, tais como, por exemplo, as falas de Satanás e dos homens. Contudo, cremos que tudo o que ali está registrado foi divinamente inspirado e orientado pelo Espírito Santo para que pudéssemos entendê-la dentro de um contexto histórico específico. É importante entender isso aqui. É verdade que nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus quem disse. Por exemplo, se você pegar lá no livro de Jó, você vai ver o diálogo entre Deus e Satanás. As palavras que Satanás disse não são palavras de Deus. Mas veja bem, o Espírito Santo orientou os escritores da Bíblia a colocarem essas palavras ali para que pudéssemos entender o contexto em que a palavra de Deus foi dita. Se você isolar tudo que Deus disse na Bíblia, só as falas de Deus, você não entenderá absolutamente nada. Você não saberá nem quem é Deus. Por quê? Porque Deus ele se revelou num contexto histórico. Então, ao registrar esse contexto histórico, os escritores sagrados, orientados, divinamente inspirados pelo Espírito Santo, registraram esse contexto histórico para que pudéssemos entender, então, as palavras de Deus dentro desses contextos. E assim pudéssemos entendê-las. Nesse sentido, essa ação do Espírito Santo de inspirar e de orientar os escritores bíblicos, os escritores sagrados, em cada palavra a ser registrada, nisso nós vemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então tudo que está na Bíblia, sim, é a palavra de Deus, porque ainda que tenha sido dita por homens ou por outros seres, o Espírito Santo orientou
que lá em 2 Timóteo 3,17 vemos, ele é o Theopneustos, ele soprou, né? Ele inspirou os corações dos escritores sagrados a escreverem cada uma dessas palavras ali, a registrarem cada uma dessas palavras, para que nós pudéssemos então entender o contexto em que a palavra de Deus foi dita. Ok? Vamos em frente. A fé salvadora não somente leva o homem a esse assentimento, né? Como fala assentimento, aqui estou falando de concordância com o que a Bíblia diz, mas também o leva a um ato de plena conformidade com o que ela diz em cada uma de suas passagens. Essa plena conformidade se expressa por meio de obediência aos mandamentos divinos, através do tremor diante das ameaças da palavra de Deus, as ameaças que a palavra de Deus traz àqueles que são desobedientes, e por meio de uma plena confiança que leva o crente a abraçar as promessas de Deus, tanto para esta vida quanto para a vida futura. A palavra de Deus não tem só promessas, ela também traz ameaças terríveis. E o crente considera as duas, tanto as promessas quanto as ameaças. Se você tem na sua casa aquela caixinha de promessas, né, são versículos, tirinhas escritas com versículos bíblicos, e aí cada dia você vai lá, pega um versículo daquele, deixa eu ver o que a Bíblia está dizendo para mim hoje. Para com isso. Ainda que seja a palavra de Deus, mas ali esses versículos selecionados não ajudam em nada. Você tem que aprender a ler a Bíblia no seu todo. Pegue um livro todo da Bíblia, exercite-se. Hoje eu vou pegar esse livro todo da Bíblia e vou ler todo esse livro. Mas esse livro é muito grande para ler em um só dia, então eu vou ler esse livro em uma semana. E eu quero pegar do começo ao fim esse livro e ver a mensagem que foi transmitida nele. É assim que você estuda a palavra de Deus. Não selecione apenas as promessas de Deus. Lembre-se também das ameaças para os desobedientes. A fé também, a fé salvadora, ela está alicerçada na pessoa de Cristo, né? Como nós vemos ali, na declaração da confissão de fé. Porém, os principais atos da fé salvadora, são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para justificação, santificação e vida eterna. E isso em virtude do pacto da graça. Observe que a fé salvadora, ela repousa na pessoa de Cristo. A Escritura nos revela quem é Cristo. Eu só posso conhecer a Cristo por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. Por isso, ela é fundamental para o crente, né? O estudo da Bíblia, o meditar na palavra de Deus é fundamental para o crente. Só podemos conhecer a Cristo de fato através da Escritura Sagrada. Mas o que significa aceitar e receber a Cristo como Salvador e descansar nele, como nós vemos aqui na confissão de fé? Aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para justificação, santificação e vida eterna. O que isso quer dizer? Significa abandonar qualquer tipo de confiança em nós mesmos e nas nossas próprias obras, e então confiarmos exclusivamente no sacrifício de Cristo a fim de obter a salvação que compreende a justificação, santificação e vida eterna. Observe que os efeitos do sacrifício de Cristo não são só para a eternidade. Eles já são vistos já nessa vida, como nós vimos nas lições anteriores, né? A justificação, e agora a santificação e agora a fé salvadora. Então essas bênçãos, né? A justificação, santificação e vida eterna, são resultantes do pacto da graça que o Senhor Jesus estabeleceu com o Pai lá na eternidade, antes de tudo existir. Então nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Ou seja, o que me salva é a graça de Deus. A fé é o meio pelo qual eu me aproprio da graça de Deus. Lá em Hebreus 11, ao falar sobre a fé salvadora, a Bíblia descreve a fé salvadora como algo muito mais do que uma mera convicção intelectual, mas um amplexo, ou seja, um abraçar sincero
e uma confiança tal em Cristo, que se evidencia por meio da certeza da existência e a presença de Deus, versículos 1 a 3. Pegue a sua Bíblia e veja Hebreus 11. Então, do versículo 1 ao 3, nós vemos que a fé é isso, é a certeza da existência e da presença de Deus por nós. Também por meio da santidade de vida, versículo 4 a 7. Por meio da obediência a Deus, versículo 8 a 22. Temos ali vários exemplos, né, de obediência. Por meio da resignação e abnegação para obedecer a Deus, versículos 23 a 29. E por meio da coragem em enfrentar a morte por amor a Deus, versículos 30 ao versículo 40. Logo, a fé salvadora é a ação do Espírito Santo no coração do homem, levando-o a agir para a glória de Deus. Por isso que a fé salvadora é completamente diferente da fé comum. A fé comum todo mundo tem. E cada pessoa deposita essa fé no que ela bem entende como algo poderoso. Tem gente que até com sua fé em gnomos de jardim. Absurdo, né? Mas a fé salvadora só tem aquele a quem o Espírito Santo capacitou, vivificando e iluminando a sua mente para entender o Evangelho. O terceiro parágrafo, ele diz o seguinte: a fé salvadora, né, esta fé, é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Então vejamos aí as características da fé salvadora. Tem diferentes graus, podendo ser fraca ou forte, incipiente ou madura. A Confissão de Fé diz, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Também vemos que não importa o grau em que ela se encontra, certamente se desenvolverá e atingirá o seu objetivo, que é a plena segurança em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Todos os pontos apresentados neste parágrafo serão melhor explanados e examinados no capítulo 28, que trata da certeza da graça e da salvação. Então, por enquanto, eu só quero ressaltar que a fé salvadora, ela tem esses diferentes graus, podendo ser fraca ou forte, incipiente ou madura. Não importa o grau em que ela se encontra na pessoa, certamente essa fé se desenvolverá e atingirá o seu objetivo, que é a plena segurança em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Diante dessas verdades, nós devemos tomar muito cuidado para não julgarmos os outros em relação à sua fé em Cristo. Mas, em vez disso, devemos servir-lhes de suporte a fim de crescerem na fé em Cristo Jesus e chegarem à maturidade cristã, enquanto nós também crescemos e amadurecemos na fé. Pense sempre nisso, ok? Concluindo então essa lição, a fé salvadora é dom de Deus, operada pelo Espírito Santo através da palavra no coração da pessoa, alicerçada na pessoa de Jesus, mesmo sendo diferente em sua intensidade em uma pessoa, de uma pessoa para outra, certamente crescerá e chegará à maturidade e plena confiança em Cristo Jesus. Este é o resumo da nossa lição. E não se esqueça de memorizar aí as perguntas no Catecismo Maior, que estão aí propostas para você. A pergunta 69, que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo. 70, que é justificação. 71, como a justificação é um ato da livre graça de Deus. E a 72, que é fé justificadora. Leia, memorize, se possível, essas perguntas do Catecismo Maior, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima lição, assim permitindo o Senhor.